Olá, eu sou o Alexander, sou estudante de pedagogia e vamos dar uma introdução aqui referente ao complexo de Édipo e à função paterna. Em poucas palavras, né, o complexo de Édipo, né, segundo Freud, é a resolução do complexo de Édipo, na verdade, é responsável pela inserção da criança na realidade, pela quebra de relações simbióticas, né, entre a mãe e o bebê, e através do reconhecimento das interdições. Ou seja, né, a criança vai reconhecer que existe um terceiro na relação dela com a mãe. Né? E essa figura paterna, normalmente, inicialmente percebida, vai ser vista como um obstáculo para a realização dos desejos dessa criança, que aos poucos vai acontecendo ali. Antes de falar sobre função paterna, eu só gostaria aqui de diferenciar o que é o pai, né, o que é essa função, né, que paterno leva a simplesmente remeter a alguém do sexo masculino, que é o pai da criança, e não é nessa realidade aqui, nesse conceito de função paterna. A gente pode separar o pai como o pai imaginário, que é aquele pai que a criança imagina, mas não é a realidade. Tem o pai real, né, que é o pai biológico da criança, e temos o pai simbólico, que não é uma pessoa real e não necessariamente é o gerador da criança. É uma função. É muito importante lembrar que é uma função, porque a gente vai ver posteriormente questões de novas famílias no qual não vai ter a figura masculina do pai, vai ter outras pessoas nessa função de fazer essa quebra, né, resolver essa questão no complexo de Édipo, né, de fazer esse corte, por assim dizer, entre a criança e a mãe. Ou seja, a função paterna ela tem como objetivo fazer essa separação, esse entendimento, né, que a criança ela vai perceber que ela não é mais o único desejo da mãe, e automaticamente isso vai fazer com que a criança ela crie simbologias, elementos para lidar com essa situação, porque é necessário ter essa quebra para o desenvolvimento cognitivo dela. Então, a função paterna tem essa função de separar a mãe da criança e fazer essa resolução do complexo de Édipo. Em outras palavras, a função paterna ela separa a mãe da criança para poder incluir essa criança num universo muito maior do que esse já estabelecido entre os dois, né? Nisso vai dar para o bebê, né, um poder de uma base do pensamento simbólico, essa relação triangular, né? Ou seja, a função paterna separa a mãe da criança para incluir essa criança num mundo muito mais amplo, no mundo do universo simbólico e da castração. Porque essa criança ela vai começar a entender, né, com a experiência da vida, que não é só porque ela está chorando que ela vai ser atendida, como era antes, né? Porque ela sentiu fome, chorou, vai a mãe lá dar o mamar. E agora não vai ser mais assim, porque existe um terceiro, né, na relação entre os dois. Então, a função paterna é isso, em resumo, né? A gente conseguir fazer a quebra do complexo de Édipo, resolver essa equação, e a partir dali a criança vai desenvolver habilidades, capacidades cognitivas que até então não tinha necessidade, porque não existia esse terceiro. Então, a função é função exatamente por ter esse papel. E por isso também não é necessário que seja uma pessoa do sexo masculino e que não necessariamente seja o pai biológico dessa criança. Meu nome é Maria Natália e eu vou falar um pouco sobre a ausência paterna na vida das crianças. Quando falamos de ausência paterna, a gente deduz que esse papel ele deve ser de um homem, mas não necessariamente ele precisa ser de um homem. Esse papel ele pode ser exercido por uma mãe, uma
tia, um padrinho, uma madrinha, e etc. Ter a presença dos pais permite que a criança ela possa viver de forma mais tranquila os seus desenvolvimentos, porque a gente deduz, né, que essa criança ela está vivendo em um ambiente saudável. E quando ocorre a falta de um dos papéis, ocorre a sobrecarga para um lado. E isso pode desencadear nesse filho problemas de personalidade. Essa criança que não tem relação com o pai, ela costuma ter problemas de identificação sexual, dificuldades de distinguir limites e de compreender regras de convivência social. A falta da presença de um pai simbólico, ela pode acarretar também dificuldades de internalização, que podem surgir de diversas formas, como a criança ela pode se tornar mais propensa, a se envolver no mundo do crime, por exemplo, ou fazer coisas erradas, como usar drogas, enfim. E comportamentos antissociais familiares, eles são mais comuns nas casas onde o pai não se faz presente. Essa criança, que no futuro vai vir a ser um adolescente, ela acaba por adquirir um sentimento de rejeição e de não se sentir amada. Isso porque, né, elas acabam sentindo culpa e tendo a necessidade de entender o próprio pai e até mesmo de querer escutar desse pai, né, o porquê que ele não se fez presente na vida dela. E isso acaba também mexendo um pouco com a confiança da criança, com a autoestima dela, né? E isso pode gerar reações de tristeza e melancolia, ou até mesmo fazer com que esse indivíduo, né, no futuro, ele se torne agressivo e violento. A ausência desse pai, ele também se torna presente na escola, que é onde acontecem os primeiros processos de socialização, onde pode surgir também dificuldades em se relacionar com os colegas, e é onde ocorre o fracasso escolar muitas vezes. Essa criança, ela costuma ter dificuldade de fazer seus afazeres, de ter atrasos, se comparado com outras crianças. Esses são algumas das dificuldades das crianças que não têm esse pai presente em sua vida. E é isso. Olá, meu nome é Pedro Gonçalves da Silva e também sou aluno do curso de Pedagogia da Unirio e vou dar continuidade a falar do meu colega sobre a figura paterna. Falarei um pouco da desconstrução dessa figura para vocês. Socialmente, a figura paterna representa a autoridade, a lei, a figura que impõe os limites dentro da família, representa né, a figura econômica do núcleo familiar, todas as atribuições relacionadas ao comando familiar, e devido até mesmo à nossa história social, esse papel sempre foi atribuído aos pais, aos homens. Era sempre dever do homem possuir essas atribuições. Mas isso é algo que mudou, né? Hoje em dia não é mais assim. Pelo menos está caminhando para uma desconstrução completa. E isso é algo que mudou e começou, essas mudanças sociais, se deu início na época das grandes revoluções industriais, onde o homem se viu mais afastado do lar e acabou perdendo um pouco, né? Teve que dividir aquela questão da autoridade da família com outros membros, como mães, tias, tios, avós, até mesmo filhos, começaram a assumir mais esse papel. Mas essas grandes mudanças elas se atenuaram mais com o início das grandes guerras. Com as grandes guerras mundiais, né, no caso a Primeira e Segunda Guerra, os homens se viram afastados por um tempo muito longe de suas casas. Eles ficaram muito tempo afastados de suas funções. E a principal função, né, que vamos dizer, né, que ele desafastou, que afetou o núcleo familiar naquela época das guerras, foi a questão econômica. Alguém deveria ter que sustentar aquela família. Então, foi
com a sua ausência, né, que as mulheres, os filhos mais velhos, outras pessoas que estavam afastadas da questão do mercado de trabalho, estavam confinados aos deveres do lar, deveriam tomar o lugar dos homens nas indústrias, nos campos de trabalho, em seus postos de trabalho. Desculpa, me enrolei. E com essas mudanças que ocorreram no núcleo familiar, devido a essas circunstâncias, né, históricas, se viu que a função paterna não era uma questão masculina, do homem apenas. Qualquer pessoa que pertencesse a um ambiente familiar, que tivesse que assumir esse cargo, seria considerada a figura paterna daquela família. Seria o detentor da função paterna daquela família. Seria a pessoa que iria administrar, organizar, ser a figura de respeito maior. E o principal marco dessa questão, quando os homens se viram afastados, foi a questão da revolução sexual. Que com o afastamento dos homens e com os seus pós-trabalhos vagos, as mulheres, em grande parte, né, vamos botar aí, 80%, 90% das pessoas que tiveram que assumir esses cargos foram as mulheres. Então, as mulheres passaram sozinhas a administrar suas famílias. E elas conseguiram, com prestígio, né, vamos dizer assim, elas foram heroínas, né, ao conseguir cuidar de suas famílias, cuidar da questão econômica, administrar, não deixar seus filhos, a prole, no caso, migrar para a marginalidade. E quando os homens retornaram das grandes guerras, de todos esses grandes eventos históricos, ele não era mais a figura principal, ele não representava mais o poder econômico, ele não representava mais a autoridade maior. Aquele posto já não era só dele, agora era dele de mais um outro membro, um filho ou uma mãe, mas era, vamos botar aí, que era quase 100% de ser a mãe. Né, porque os filhos mais velhos nessas épocas também já estavam inseridos nesses acontecimentos históricos, já deveriam estar servindo, já estariam nas indústrias, mas esse papel foi mais atribuído à questão da mãe. E foi um marco muito grande, né, porque desconstruiu essa visão de que a função paterna, essas atribuições de maiores importâncias deveriam ser do pai. E não eram do pai, era qualquer pessoa que tivesse que comandar a família. E aí marcou, né, um novo marco na nossa revolução, na nossa sociedade, né? Uma nova revolução social se instaurou, no qual os homens, dentro de suas casas, não eram mais sozinhos a única figura de autoridade. E agora eu vou passar a falar para minha colega, que vai dar continuidade falando sobre esses novos grupos e modelos familiares que se deu após essas mudanças históricas. Boa noite, eu me chamo Karina Santos e sou aluna do segundo período do curso de Pedagogia da Unirio. E eu vou falar um pouco sobre a homopaternidade, né? Como a gente está falando sobre a função paterna e as novas configurações familiares, a homopaternidade ela é um bom exemplo para a gente poder tratar o assunto, porque está centralizado ali na figura de dois pais. Eu trouxe alguns argumentos, alguns pontos que tá disponível no texto, tá? Quem tiver interesse em ler, escrito pelo psicanalista Paulo Roberto Scarelli. E nesse texto ele pontua alguns argumentos que a sociedade utiliza para poder descredibilizar essa família, esse formato de família que foge do tradicional. E um dos pontos, uma das observações é que geralmente parte da sociedade ela diz que a homopaternidade pode causar alguns problemas psíquicos para a criança, né? Por conta da não diferenciação, da não diferença sexual dos pais, né? Tem imagem de dois homens ali e isso pode causar algum problema em relação a identificar o outro gênero, já que só tem a imagem de um pai e de outro pai, não tem a mãe, a imagem da mãe, né, para compor essa família. Um outro argumento que é muito utilizado é que esse tipo de família homoafetiva, mais cedo ou mais tarde, pode acabar trazendo consequências negativas para a organização social, que é quebrar essa família, esse paradigma que a gente tem de família, que é a correta, a tradicional, que tem que ser composta por um homem e por uma mulher. Então, logo, se são duas mulheres criando uma criança, dois homens criando uma criança, vai
danificar essa organização social que a gente já tem como pré-definida como certa, né? Outros afirmam que um casal do mesmo sexo, né, criando uma criança, o objetivo pode ter a criança como objetivo de fetiche, que é para normalizar a homossexualidade, né? A gente está aqui com uma família, 2 mulheres, 2 homens, nós temos um filho, vamos normalizar isso, porque trazer essa criança para uma posição, um papel de fetiche dentro dessa relação, né? Como se fosse para poder legitimar. Preciso mostrar para a sociedade que tá ok, que nós somos uma família comum, tá? Esse é o ponto de vista da sociedade que é contra esse formato, essa família. Um outro ponto muito importante e que vale ressaltar, que é mais voltado para a igreja, para o lado da igreja, é que existe uma justificativa religiosa, que a homopaternidade ela vai contra a natureza. Na verdade, a relação homossexual, homoafetiva vai contra a natureza humana. Logo, 2 homens não podem criar uma criança e constituir uma família. Quando a gente fala sobre... Não é necessariamente, não é exatamente a partir do ponto da igreja, a partir da visão religiosa, né? Não é uma crítica exclusiva à religião, porque todas essas ideias que a gente fala, que está citada também, que eu acabei de falar para vocês e que está citada no texto, elas são argumentos não só de pessoas conservadoras, de religiosos, mas são argumentos de pessoas que às vezes estão do nosso lado ali. É muito pautado em cima do preconceito. É só pra... Não, é anormal, não tem como, esse tipo de família não existe, a gente não pode aceitar isso dentro da nossa sociedade. Só que pra poder... Como 2 homens criam uma criança, né, vão ter um filho, e por que isso vai... afetar essa criança de forma... O que vai afetar de forma negativa na criação dessa criança? Por que o bem-estar dessa criança não está em questão? Por que é só a questão da sexualidade dos pais que estão criando essa criança? Por que pais héteros têm filhos gays? Se uma das justificativas é que... Se uma das principais questões nossa, mas se tem 2 pais, 2 mães, vai ser gay essa criança. Não tem como, porque vai ser criada ali naquele meio e vai ser gay. Só que essas crianças, elas têm uma tendência mais fácil a aceitar a sexualidade dos outros, sabe? A serem mais compreensivas em relação a essa questão, né? Menos preconceituosa. É isso, não necessariamente vão criar uma criança que vá virar gay também, se for, não há problema, porque isso não é um problema. E... para falar um pouco sobre essa estrutura familiar e mostrar para vocês que não há problema nisso e que a gente tem o outro lado, que é o lado positivo, de famílias homoafetivas que criam seus filhos com respeito, com carinho. Eu passo a fala para a Larissa, que ela vai apresentar para vocês uma entrevista, vai falar alguns casos reais, e eu só vou destacar um ponto no texto que eu separei para vocês, de uma psicóloga chamada Mariana Farias, que ela diz que o desenvolvimento da criança não depende do tipo da família, mas do vínculo que esses pais e mães vão estabelecer entre ele e a criança. Afeto, carinho, regras, respeito, essas coisas são as mais importantes para uma criança crescer saudável. Oi, gente, meu nome é Larissa, sou do 2º período de pedagogia e vim falar um pouco sobre a função paterna e também sobre a entrevista que nós fizemos com um casal homoafetivo e seus filhos. A paternidade, ela é de extrema importância no âmbito familiar, no crescimento, no desenvolvimento da criança. A sua maior função seria garantir a proteção, estruturação psíquica, o desenvolvimento, auxiliar, proteger a criança integralmente, formar um cidadão íntegro para a sociedade.
E em questão da entrevista, nós entrevistamos uma família homoafetiva, o Tadeu Lima, junto com seu companheiro Marcondes, que adotou os irmãos Cleiton e Carlos há 4 anos. A primeira pergunta seria: qual é a maior dificuldade que vocês passaram ou passam sendo uma família homoafetiva com a criação dos seus filhos? Eles deixaram bem claro que eles tentam desconstruir o paradigma do preconceito. Dentro do abrigo, dentro do lar de adoção, eles já tinham ciência, porque isso já é trabalhado no local, que eles poderiam ser adotados por uma família homoafetiva, 2 pais ou 2 mães. Mas sempre vem as questões de quem arruma a cozinha, quem arruma a casa, é papel de mulher ou é papel de homem? Então eles tentam cortar esse tipo de pensamento para que as crianças entendam que não tem papel de homem ou papel de mulher, tem papel das pessoas, e entre família, né, todos se respeitam. Na segunda pergunta, já houve alguma verbalização por parte das crianças, questionando o formato da família, porque não há uma mãe, por exemplo? É interessante que não houve nenhum tipo de questionamento do formato da família. No caso, as crianças não fizeram nenhum tipo de questionamento. No primeiro momento foi um estranhamento por eles serem 2 pais, mas por conta das funções dentro de casa, mesma coisa que eu falei na primeira questão, mais pelas funções dentro de casa e saudade da família anterior. Nada incomum para um caso de adoção mesmo. A terceira pergunta seria: a escola tem sido um ambiente acolhedor para a família de vocês? Essa pergunta foi a que mais me deixou impressionada, porque eu acreditava que a escola não era nada inclusiva com esse tipo de família, com a família homoafetiva, ou então com a família solo, com a mãe solo, ou o pai solo, ou os avós. E é interessante que eles deixaram bem claro que sim, é bastante acolhedora, tanto para eles como alunos, quanto para os pais. A troca de relação com a direção, coordenação, professor e professores é incrível. E assim, o que eles me deixaram é que realmente a escola, ela acolhe mesmo. A quarta pergunta seria: já houve alguma ação da escola, Dia dos Pais, por exemplo, que vocês tenham sido inclusos nas atividades de forma igualitária com as famílias tradicionais? Eles falaram que dentro da escola geralmente tem a comemoração do Dia dos Pais, se bem que eles já não são tão pequenos assim. Mas na festa a gente participa de maneira igual às outras famílias, tem presente, ganha presente. Se precisar da nossa participação, nós participamos, além das outras ações, como reuniões, projetos. Eles estão inclusos igualitariamente. E esse também o papel da escola, né? Incluir, garantir que essas famílias tenham a inclusão, que sejam participativas no processo da criança, e que todos nós, né, que de uma única forma, a gente consiga fazer com que os seres humanos, né, que as crianças agora tenham um crescimento saudável. Então, deixando claro que não importa o gênero, não importa a sexualidade, não importa nada disso. O que importa é ter uma família que te ame e que te proteja de tudo.